Graça e paz a todos, é com muita alegria que estamos aqui novamente para refletirmos sobre o Salmo hoje 133, que diz sobre a excelência da união fraternal. É mais um cântico de romagem, né, de Davi. Então, eu sugiro a você que todos os dias pela manhã, quando você acordar, primeiramente falar com Deus. Louve ao Senhor pelo que Ele é. Louve ao Senhor por aquilo que Ele faz e tem feito em sua vida. E peça perdão a Deus das suas falhas. E depois você interceda a Deus por alguém que Deus tocar no seu coração. E em seguida, peça que o Espírito Santo venha te iluminar naquele dia, para você saber o que você vai realmente fazer. Que o Espírito Santo nos dá sabedoria. Amém? Nos dirige. Então, neste momento, eu peço a você que já deixe seu like. E se você não gostar, você dislike, né? Mas nós pedimos o seu like para que outras pessoas tenham acesso. Se você estiver no YouTube, se inscreva, compartilhe, para que o YouTube reconheça que é um conteúdo que interessa para as pessoas. Amém? Então vamos orar. Senhor maravilhoso, engrandecido seja o teu nome. Diante da tua palavra estamos, Senhor, mais uma vez, para aprendermos mais conselhos preciosos que vêm da parte do Senhor, do Espírito Santo para as nossas vidas. Que neste momento, meu amigo, minha amiga, seja abençoada, que a minha vida e dos meus familiares também sejam abençoados. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço e agradeço. Amém. Amém, queridos. Então, o Salmo 133 começa dessa forma. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém? Então, aqui nesse salmo, nós podemos aprender que Deus se agrada com a união do seu povo, porque os judeus, quando eles foi repartido entre tribos as terras, né, que Deus deu para eles, houve muita briga, muita guerra, e até que Davi, através do Espírito Santo, conseguiu fazer com que eles se unissem. E ele ficou como o rei das 12 tribos. Então, naquela época, neste momento, Davi estava muito feliz porque as pessoas tinham entendido a união que Deus queria para eles, né? E diz que é como óleo precioso sobre a cabeça. Por que esse óleo precioso sobre a cabeça? É porque antigamente os sacerdotes, eles ungiam as pessoas, tanto outros sacerdotes como o rei, com um óleo muito preparado, né? Não era um óleo simples, era óleo com ervas, e ele fazia isso simbolizando o Espírito Santo. E o Espírito Santo realmente fazia a sua obra nas pessoas. Então, aqui diz, né, que é como óleo que desce sobre a barba de Arão. Em Êxodo, nós podemos ver no capítulo 29, aliás,
Êxodo 29, nós podemos ver que os sacerdotes faziam isso, né? Eles, então, ungiam reis e sacerdotes. Em 2 Crônicas 20, versículo 4, diz: Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor, também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Então aqui nós vemos a união do povo pedindo ao Senhor, porque este salmo ele fala sobre a união. E aqui no versículo 14, nós vemos o resultado desta união. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E disse: Dai ouvidos todo, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Então aqui Deus usou, né? Jaziel, filho de Zacarias. Ele usou ele para falar com o povo, como eles tinham se unido para orar para a peleja, e Deus vendo a união deles, Deus então mandou a sua palavra, eles oraram e jejuaram, e é isso que nós devemos fazer hoje em dia, né? E também nós podemos ver o resultado de uma união em Atos, capítulo... União da igreja, em Atos, capítulo 2, capítulo 4, verso 31, versículo 31. Atos, capítulo 4, versículo 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Então, quando o povo de Deus se reúne, a congregação do Senhor se reúne para numa só fé, num só amor, num só Espírito, para pedir algo para Deus, Deus se agrada e responde às orações, né? Então, nós vemos aqui que a união não é algo que você quer ou não fazer. É uma obrigação dos filhos de Deus. Juntos somos mais fortes. Alguém até que disse que juntos somos mais fortes, juntos vamos mais longe, juntos vamos mais rápidos e juntos somos mais relevantes. Então, a união, como se diz, faz a força. E Deus abençoa seus filhos e filhas que vivem em união. Deus quer que os relacionamentos, tanto da igreja, da congregação, quanto familiar, sejam harmoniosos, sejam duradouros, sejam agradáveis, e essa é realmente a vontade do Senhor. Então, neste salmo, com pequenos versos, nós pudemos extrair uma grande lição para a nossa vida, né? Então, vamos orar para que o Senhor possa nos conceder esta união entre a família, porque quando a família é unida,
a igreja também é abençoada. Amém? Senhor maravilhoso, engrandecido seja o teu nome. Mais uma vez aqui, nós somos gratos, Senhor, a ti, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós te agradecemos pela união, pela paz, pela harmonia e pela prosperidade que o Senhor tem dado aos seus filhos, aqueles que o temem. Senhor, nós te louvamos. Nós temos muito a agradecer e pouco a te pedir, Senhor, porque tu és um Deus maravilhoso e que conhece o íntimo do nosso ser, os nossos pensamentos, o nosso andar, o nosso deitar. O Senhor sonda todas as coisas. E o Senhor, mesmo nós em silêncio, o Senhor nos responde quando clamamos a ti com o nosso coração. Deus maravilhoso, eu peço que visite nesta hora aquele meu amigo, minha amiga que está num leito de enfermidade nesta hora. Deus maravilhoso, aqueles que foram esquecidos pelos seus familiares, mas não esquecidos por ti. Senhor, visita cada um nesta hora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa as famílias, Pai, dando paz, dando harmonia, e que possamos, com todo afinco, buscar esta paz. Como diz a tua palavra, se depender de ti, tenha paz com todos. Então, que se depender de nós, o que depender de nós, Pai, nós possamos ter paz com todos. Em nome do Senhor Jesus, eu peço e agradeço. Amém. Amém, meus queridos. Deus abençoe. Até amanhã, se Deus permitir, com o Salmo 134, né? Convocando ao culto vespertino. A palavra de Deus é maravilhosa. Ela nos alimenta a cada dia. Então, vamos seguir em frente com alegria e agradecidos a Deus. Amém? Deus abençoe. Shalom, shalom a todos.